Olá, hoje a gente vai desvendar uma das normas mais cruciais quando o assunto é segurança no trabalho aqui no Brasil, a famosa NR15. Basicamente, ela lida com aquelas condições de trabalho que, bem, podem fazer mal para a saúde. E olha, entender essa norma é super importante. Não importa se a pessoa está do lado de quem emprega ou de quem é empregado. Pois é, a pergunta é forte, né? Será que o trabalho pode adoecer alguém? E a resposta, infelizmente, é que sim, pode. A nossa legislação é bem clara sobre isso. Ela reconhece que certas profissões, certas atividades expõem os trabalhadores a riscos que não são normais, digamos assim. E é justamente para isso que a NR15 foi criada, para identificar, entender e, principalmente, gerenciar esses riscos. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Para esse tipo de trabalho que pode prejudicar a saúde, existe um nome técnico oficial: insalubridade. Mas tá, o que essa palavra quer dizer no dia a dia, na prática mesmo? Olha só, a definição oficial é bem direta. Insalubridade não é só um desconforto, um incômodo qualquer. Não, é uma coisa séria. Acontece quando exposição a um agente prejudicial, pode ser ruído, calor, um produto químico, enfim, passa de um limite que a lei considera seguro. É a ciência, com base em muito estudo, traçando uma linha no chão e dizendo, daqui para frente é perigoso. E aí a gente chega no conceito mais importante de todos, o tal do limite de tolerância. Pensa que é como se fosse a dose máxima de alguma coisa que uma pessoa pode aguentar no trabalho todo santo dia sem que isso prejudique a saúde dela no futuro. É a barreira que separa o que é aceitável do que já começa a ser um risco real para a saúde ao longo da vida profissional. Ok, então a lei identifica o perigo, mas ela não para por aí não. Ela também prevê uma compensação em dinheiro por essa exposição ao risco. É o que todo mundo conhece como o adicional de insalubridade. Vamos lá, são 3 níveis. O primeiro, o mais baixo, é o de grau mínimo. Para essas atividades, com riscos mais leves, mas que ainda existem, claro, o adicional é de 10% do salário mínimo da região. Subindo um degrauzinho, a gente tem o grau médio. Aí o adicional sobe para 20%. Esse aqui é bem comum, sabe? Geralmente está ligado a riscos como ficar exposto a muito calor ou a ruídos constantes no trabalho. E no topo da pirâmide, o grau máximo. Aqui o negócio é sério. O adicional vai para 40%. A gente está falando de situações de risco bem alto, onde o dano à saúde pode ser grave até rápido. Por isso, a compensação é maior. Agora, atenção aqui, porque essa é uma dúvida muito comum. E se no mesmo trabalho tiver mais de um risco? Por exemplo, um de grau mínimo e um de grau médio. A pessoa vai receber 10 mais 20, ou seja, 30%? A resposta é não. A regra é clara, vale sempre o de maior valor. Os adicionais não se somam, não são cumulativos. Mas olha, é super importante a gente entender uma coisa. O adicional, o dinheiro, não é o objetivo final, longe disso. O foco principal da NR15 não é dar uma compensação financeira, e sim fazer com que o risco desapareça. O objetivo é proteger a saúde do trabalhador. E para isso, a norma tem uma espécie de ordem de prioridades, uma hierarquia. A primeira coisa, a mais importante, é sempre tentar resolver o problema na fonte, ou seja, tomar medidas que mudem o ambiente de trabalho para que ele se torne seguro para todo mundo. Só depois, se isso não for 100% possível, é que entra a segunda linha de defesa, o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. E essa frase aqui, tirada direto da norma, deixa isso bem claro. Ela diz que, a partir do momento em que a insalubridade é eliminada ou controlada, o pagamento do adicional acaba. Simples assim. Isso prova que o adicional não é um aumento de salário fixo, mas sim uma consequência de uma condição de risco que precisa ser corrigida. Bom, para essa conversa não ficar só na teoria, vamos ver alguns exemplos práticos. Vamos entender como a NR15 funciona com riscos bem comuns no dia a dia de muita gente. A gente vai focar em 3 situações que a norma detalha bem: a exposição ao ruído, ao calor, e também um caso bem específico, que é o trabalho em condições hiperbáricas. Vamos começar com o ruído. É aquele risco traiçoeiro, sabe? Invisível, mas que pode causar danos para sempre, como a perda de audição. E essa tabela aqui é um soco no estômago, olha só. Com 85 decibéis, que é um barulho já considerável, a exposição máxima permitida é de 8 horas, uma jornada normal. Agora, se o barulho sobe para 100 decibéis, o tempo seguro despenca para apenas 1 hora. E o mais chocante, com 115 decibéis, o limite é de 7 minutos. 7 minutos por dia. Isso mostra como a intensidade do barulho é um fator crítico. Agora vamos para o calor. E aqui tem um detalhe muito interessante. O limite de tolerância não depende só da temperatura que está no termômetro.
Depende e muito do esforço físico que a pessoa está fazendo. Dá uma olhada. Para uma atividade leve, tipo um trabalho sentado, o corpo aguenta um índice de calor de até 31,5 graus. Mas, se o trabalho for pesado, exigindo muito do corpo, esse limite de temperatura do ambiente cai para menos de 25 graus. Por quê? Porque o próprio corpo em movimento já gera muito calor, então o ambiente precisa estar mais fresco para compensar e evitar problemas sérios de saúde. E para fechar os exemplos, vamos ver um caso de risco máximo, o trabalho hiperbárico. O que é isso? É basicamente todo o trabalho feito sob uma pressão maior que a da atmosfera, como mergulhadores profissionais ou gente que constrói túneis. Pelo perigo envolvido, essa atividade é sempre classificada como insalubridade de grau máximo, com adicional de 40%, e não é para menos. O risco de um acidente de descompressão é altíssimo e pode até matar. Por isso, as regras são extremamente rígidas, tem que ter procedimento de descompressão cronometrado, acompanhamento médico especializado o tempo todo, equipes super treinadas e até um limite de idade para poder exercer a função, que vai dos 18 aos 45 anos. E para a gente fechar, fica uma reflexão importante. Será que os riscos do ambiente de trabalho são sempre conhecidos? A verdade é que conhecer e entender uma norma como a NR15 é o primeiro passo, e um passo gigantesco, para a gente construir ambientes de trabalho que sejam mais seguros e mais saudáveis para todo mundo.